Amém. Podem sentar. O Senhor estendeu a mão, tocou-me os lábios e disse-me o Senhor: eis que põe em tua boca as minhas palavras. Muito feliz de estar aqui. Quando eu cheguei, eu pedi a Cristiano que tirasse uma foto minha e de Jorge, e ele pediu que a irmã tirasse e pediu que eu fizesse um sorriso. Mas o sorriso foi natural, porque eu adoro estar aqui. É muita alegria de estar aqui. Eu estou sempre sorrindo quando vejo a Candeia. Amém, meu irmão? Obrigado. Obrigado pela acolhida de sempre. O apóstolo João foi um dos apóstolos mais atuantes entre os 12 apóstolos de Jesus, no ministério de Jesus. E entre os 12 apóstolos de Jesus, foi João, o único a não morrer martirizado, a não ser assassinado. Ele morreu de morte natural, teve uma vida longeva, é exilado na ilha de Patmos. João, evangelista, João de Patmos, João o velho, João o presbítero, João o discípulo amado. Todos esses eram as alcunhas, os apelidos que João tinha e pelo qual ele era conhecido. João, junto com seu irmão Tiago, receberam de Jesus o apelido de Filhos do Trovão. Por 5 vezes no Evangelho de João, ele se refere a ele mesmo como aquele que Jesus amou. 5 vezes. Já o apóstolo Paulo, ele se refere a João como um dos pilares da igreja de Cristo. João, junto com Tiago, irmão de Jesus, junto com Pedro, eles são os responsáveis pelo ministério cristão, o ministério de Cristo, ter chegado até onde chegou aos dias de hoje. O Evangelho de João nos revela Jesus como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, como o dom de Deus, o revelador de Deus e o Verbo de Deus. São as revelações que João traz de Jesus para os leitores daquela época e para nós, os leitores do seu Evangelho de hoje. Dito isto, eu quero voltar ao capítulo 1 de João, mas agora retorno para falar de outro João, que existe dentro do Evangelho de João, que é João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, o primo de Jesus. João Batista, ele vivia no deserto, ele se vestia com pelos de camelo, ele tinha um cinto de couro que atravessava o seu lombo, como diz na Bíblia, ele comia gafanhotos e ele se alimentava também de mel silvestre. João também peregrinava por todas aquelas regiões ali perto, onde ele estava, e sempre tinha algumas pessoas que o seguiam, ele sempre tinha seguidores fiéis, mas ele sempre bradava incansavelmente para quem quisesse ou não quisesse ouvir, sobre seu principal tema. João batizava pregando arrependimento e o novo nascimento, e a conversão dos pecados. Amém? Mas a principal missão de João, além disso, era preparar e anunciar a chegada de Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Como está escrito em João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, João Batista é o mesmo que foi profetizado por Isaías. É a João Batista que o profeta Isaías está se referindo no seu livro, no capítulo 40, versículo 3, quando ele diz: a voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, abram estradas retas para ele passar. Mas a presença, meus irmãos, e o ministério de João Batista começava a incomodar o sistema daquela época, ao establishment, como a gente diz hoje, pois ele criticava de forma feroz o Império Romano, ele criticava de forma sagaz os fariseus daquela ocasião e dizia sempre, como eu já disse, que as pessoas se arrependessem e que as pessoas tivessem uma nova forma de viver, ou seja, se convertessem e experimentassem um novo nascimento. E os fariseus, preocupados, quiseram conhecer melhor quem era aquele indivíduo esquisito e que trazia a sua mensagem de uma forma tão contundente, tão absoluta. Diz assim o primeiro capítulo do Evangelho de João, a partir do versículo 19 até o 28, já lido pelo querido postulante seminarista Jorge. Este foi o testemunho de João,
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Nessa versão, que não é a NAA, que foi lida por Jorge, a versão ARA, diz, ao invés de quem é você, é quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, citando Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, se não és Elias, se não és profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus queridos, o Espírito Santo me inspirou que eu expusesse a vocês 2 versículos desses que foram lidos, do Evangelho de João, o versículo 19 e o versículo 27. Esta exposição será feita fora de ordem. Aliás, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, muitas vezes, age fora da ordem humana. Mas, voltando ao Evangelho de João, o primeiro versículo exposto será não o 19 por ordem, mas sim o 27. João 1, 27. Onde João Batista se refere a Jesus como o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esse versículo, meus irmãos, ele é comentado de 2 formas diferentes e muito interessante para mim. Em primeiro lugar, ele é interpretado se baseando na lei do levirato. A lei do levirato foi dita lá em Deuteronômio 25, entre os versículos 5 e 10. E o que é que ela diz? Ela diz, em outras palavras, o seguinte: se existe um casal que não tem filhos e o marido morre, a esposa, ela é entregue, e é direito e dever do cunhado assumir essa esposa, para que o primogênito entre eles continue a linhagem familiar do marido. O nome do marido não se perca em Israel, é assim que diz em Deuteronômio. Então, o cunhado, ele é, por direito e por dever, o novo marido dessa cunhada, dessa viúva, para que a linhagem familiar do marido que faleceu se perpetue durante o tempo. Entenderam? Então, levirato quer dizer cunhado, por isso que é a lei do cunhado, a lei do levirato. E aí, explicando isto, o que é que João Batista quis dizer com do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias? Como a igreja estava prometida ao noivo, que é o Messias, que é o Cristo, João Batista então estava dizendo para aqueles que o seguiam, que pensavam que ele era o Messias, que ele próprio era o Messias, mas João Batista estava se referindo a Jesus quando disse isso: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Em outras palavras, meus irmãos, o que João Batista quis dizer é: a noiva não precisa do cunhado, a noiva não precisa de ninguém para assumi-la, porque o noivo está vivo, o noivo chegou para casar com a noiva, que é a igreja. O noivo está vivo e não quer desistir desse casamento. Logo, ninguém precisa, ou melhor, ninguém é digno de desatar-lhe as sandálias, as correias das suas sandálias. E isto combina perfeitamente com o que está em João 3,29, onde o início do versículo diz: o que tem a noiva é o noivo. A noiva, meus irmãos, a noiva pertence ao verdadeiro noivo. O verdadeiro noivo é Cristo. Ele estava vivo naquela ocasião de João 1,27, está vivo hoje e estará vivo eternamente. E quanto a João Batista, ele é apenas um amigo do noivo. E nesse caso específico também, ele é o primo de Jesus. Amém? Esta é uma explicação simbólica, porém extremamente coerente com o texto lido. E a segunda interpretação, que é a mais aceita pelos estudiosos, é que, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias,
traz consigo um profundo sentimento de humildade e de serviço. Humildade e prontidão para servir faziam parte da natureza, do caráter de João Batista. Ele tinha absoluta convicção de que estava ali para preparar o ambiente para quem vinha depois. Para ilustrar essa ideia, pensem naquele pessoal que ajuda naqueles grandes shows de cantores famosos. Eles chegam antes do show, eles preparam aquele ambiente, eles preparam a luz, preparam o som, preparam a eletricidade, preparam onde vai ficar o pedestal do cantor, preparam tudo. Mas na camisa deles tem escrito atrás assim nas costas, apoio. Amém? Eles são muito importantes, pois eles fazem parte do processo que culminará com o mega show daquele popstar. Estou me referindo àquele pessoal, como eu disse, que tem na camisa dele escrito nas costas, apoio. Eles fazem tudo antes do show, preparam tudo, e depois, durante o show, continuam atentos, e quando termina o show, preparam tudo para que aquelas coisas todas se desfaçam. Eles estão no apoio, mas são muito importantes para que o espetáculo aconteça. Entretanto, não obstante eles vivam perto do artista famoso, eles vivam e sejam às vezes amigos daquele artista famoso, eles não são o objetivo final de toda aquela missão. Eles sabem disto, eles estão preparados para isto e eles são resolvidos quanto a isto. Eles não querem ser quem eles não são. Eles têm a convicção de que estão preparando o caminho para quem vem depois. Voltando ao nosso João Batista, ele sabia que estava preparando o palco para o rei brilhar. Ele sabia qual era a sua missão, e ele sabia que a sua missão estava se completando, estava terminando. João Batista sabia qual era o seu real tamanho naquele processo, naquele contexto. E meditando nisso, lembrei-me também de João 3,30, muito relacionado ao que estamos conversando aqui, quando João Batista diz sobre Jesus Cristo: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso, meus irmãos, é uma prova de humildade e de maturidade. Em Provérbios 29 e 23, lemos: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Jesus é o superstar do universo, é o que veio para brilhar, é o que trouxe a luz, e ele próprio é a luz. Veio como o único que merece toda a glória e toda a honra. Ele que já ocupava o protagonismo nos céus, fez-se homem para ocupar o protagonismo no palco da humanidade, para ocupar seu lugar de filho, filho unigênito de um pai que o enviou, de um pai que o entregou para morrer por todos nós. Ocupar o protagonismo na vida daqueles que o têm como Senhor e Salvador. Para termos, meus irmãos, assim, uma vida de santidade, e como foi proposto por Jesus, para isso nós precisamos ter um novo nascimento. Precisamos ser humildes de coração, e fazer o que nos orienta o apóstolo Pedro em sua primeira carta, quando ele diz: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Na epístola de Tiago, no capítulo 4, Tiago nos diz que precisamos ser humildes, porque a nossa vida é frágil. Precisamos ser humildes, pois nós não somos absolutamente nada sem Deus, que é por nós. Somente sob a égide do Evangelho de Jesus Cristo, é que todos nós que nele cremos, somos cientes verdadeiramente de quem somos, quando moldados pela graça de Jesus em nossa vida. Alguém já disse: deixar Jesus crescer e nós diminuirmos, não é abrir mão de nossa identidade individual, mas sim abrir mão daquelas prioridades que a gente tinha e trocarmos a ordem daquelas prioridades, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? O segundo versículo que quero pensar desse texto lido no Evangelho de João 1 é o versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Quem já teve a oportunidade de visitar a Grécia, eu não tive, e visitou o local do oráculo de Delfos,
Eu digo local porque lá não existe mais nada, só as ruínas do que era o templo de Delfo, o oráculo de Delfo. E na sua entrada tinha um grande portal, e nesse grande portal estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E dizem que essa frase foi de Sócrates, o grande filósofo grego. Na filosofia, o conhece-te a ti mesmo nos incita a procurar respostas para o quem tu és, daqueles fariseus de 1 João 19. Para o autor grego desta frase, conhece-te a ti mesmo, conhecer-se é o início do processo de uma vida mais equilibrada. Eu não posso fingir não enxergar em mim mesmo o que de mim mesmo eu tento esconder. Eu não posso insistir em amenizar o que eu sou. Eu não posso insistir, como diz o ditado popular, em passar pano naquilo que eu sou. As mulheres aqui presentes, elas sabem como é importante o autoexame das mamas. É nesse autoexame que muitas vezes se detecta um câncer numa fase tão precoce que após a cirurgia a paciente está curada. Mesmo assim, desta forma, deveria ser o nosso autoexame como pessoa. Como fazem as mulheres, poderíamos palpar nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Nosso autoexame, meus irmãos, pode inclusive nos poupar de dores e constrangimentos, pode nos preservar de viver algumas situações que são definitivamente desnecessárias na vida. É como olhar no espelho, mas não conseguir diagnosticar as grandezas e principalmente as mazelas que existem em cada um de nós. Não conseguimos responder o que o espelho insiste em perguntar, teima em perguntar diariamente a cada um de nós: quem és tu? Em 1909, em sua obra O Homem dos Ratos, Freud comparou o conhecer a ti mesmo à cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, ela foi soterrada pela lava vulcânica do Monte Vesúvio, no segundo século, e só foi desterrada, só foi descoberta novamente 1.600 anos depois, no século XVIII. Aí ela foi encontrada e começou a ser desenterrada. Interessante, diz Freud, é que esse tempo que ela passou soterrada, ela passou protegida de todas as influências do mundo. Ela passou protegida do vento, da neve, do frio, do sol. Ela passou desprotegida de tudo, ela permaneceu intacta. Ela foi preservada de um desgaste. Após a sua descoberta e o início das escavações, iniciou-se também o processo de desgaste daquela cidade. Acredita a psicanálise freudiana, meus irmãos, que com o indivíduo ocorre a mesma coisa. Se você aos poucos se descobre da lava de vulcões de toda uma vida, se você aos poucos se desenterra a si mesmo, a partir do momento que você se descobre e se encara, o que estava submerso em você mesmo começa a aparecer e começa a se desgastar. O desgaste de quem você é. Esse desgaste vem junto com um consequente processo de transformação. E essa transformação, muitas vezes, quando você vai observar e vai notar, você está muito melhor do que você era antes. Pompeia continua sendo escavada até hoje, e aqui e acolá se descobre algo novo. O nosso conhecer a si mesmo também é um longo processo, progressivo e interminável. E sempre descobrimos algo novo em nossa personalidade, em nosso caráter, em nossa vida, que somente está sendo possível revelar-se graças ao processo de desenterramento do nosso eu. Benjamin Franklin, ele diz que há 3 coisas extremamente duras na vida. A primeira é o aço, a segunda é o diamante e a terceira é conhecer-te a ti mesmo. Amém? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Quem sou eu? Cremos que, ao contrário do que pensa a brilhante filosofia grega e a genial psicanálise de Freud, esta resposta só pode ser encontrada somente em mim, não pode ser encontrada somente em mim mesmo. Esta pergunta só poderá ser adequadamente respondida se incluirmos de forma essencial, fundamental, Deus nesse processo. Conhecer-te a ti mesmo, ou responder à pergunta quem sou eu ou quem tu és, envolve 3 perspectivas que eu gostaria de comentar com vocês esta manhã. Perspectivas bíblicas.
A primeira perspectiva é responder ao quem eu sou, conhecendo Deus. Eu respondo a quem eu sou a partir do meu conhecimento de Deus. Segundo Agostinho de Hipona, para saber quem somos, precisamos conhecer a Deus. Precisamos viver na perspectiva de que somente conhecendo a Deus eu posso conhecer a mim mesmo. Eu não posso atingir essa meta à minha própria custa, suportado por mim mesmo. Preciso estar em uma vida caminhando com Deus. Não pode ser uma vida caminhando com Deus como se eu fizesse parte apenas da multidão, porque a multidão, meus irmãos, ela é testemunha. Mas se você anda próximo de Deus, em intimidade com Deus, você é muito mais que testemunha. Você é parte do processo de se tornar íntimo dele, parte do processo e parte dos milagres que Deus quer fazer em você e em mim, ontem, quer fazer hoje e vai fazer eternamente. Preciso conhecer Deus, pessoa física, e não apenas Deus, pessoa jurídica. É na intimidade com Deus, onde eu consigo ter mais êxito em conhecê-lo. Vocês imaginam quanto seria poupado, quanto seria preservado de coisas ruins, de acontecimentos ruins em nossas vidas, se fôssemos mais conhecedores do Senhor? Tudo seria muito diferente, pois o que conhece com intimidade a Deus, não pratica iniquidade de qualquer forma, não comete erros de forma deliberada e quanto mais. Imagine, meus irmãos, imagine uma sala antiga, completamente escura, e que dentro dela havia um espelho todo empoeirado, e ali vivia uma pessoa que passou a vida e passava a vida, tentando se ver naquele espelho, tentando se descobrir a si mesma. Ela tenta imaginar como ela é, ela toca seu rosto para tentar ver como é que são as suas formas, ela faz suposições, ela se compara com outros, mas nunca consegue se enxergar de verdade. Tudo que ela sabe sobre si é incompleto e é distorcido. Então, alguém de repente abre a janela e a luz entra. Não foi o espelho que criou aquela imagem que ela está vendo. Aquilo já estava ali desde sempre, apenas ela não conseguia ver, porque permanecia invisível naquele escuro e com aquele espelho todo empoeirado. Agora, com luz iluminando o ambiente, a pessoa finalmente consegue se ver. Ela vê suas marcas, ela vê suas expressões, ela consegue ver as suas imperfeições. E assim consegue ver a sua verdadeira identidade. Muitos de nós tentam descobrir quem são, olhando apenas para dentro de si, para seus sentimentos, para suas emoções, para seus traumas, olhando para seus desejos ou fazendo comparações com outros. Mas o coração humano sozinho, meu irmão, é um espelho empoeirado numa sala escura. Não conseguimos nos ver por completo, de forma limpa, de forma cristalina. Quando, porém, a luz de Deus entra nessa sala, a luz de Deus entra na sua vida, a luz de Deus entra no seu coração, ela traz a sua palavra, a sua verdade, o seu amor e a sua santidade. E aí sim, começamos a enxergar quem realmente somos. Como disse João Calvino, no início da sua instituição da religião cristã, quase toda a soma de nossa sabedoria consiste em duas partes. A primeira, ao conhecimento de Deus, e a segunda, ao conhecimento de nós mesmos. Este processo começa em Deus e termina em nós mesmos e termina em nosso interior. Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido uma vida na superficialidade de quem somos. Desta forma, quanto mais próximo de Deus estamos, mais cientes estamos de quem somos. Para isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias em seu capítulo 3 do seu livro. Amém? A segunda perspectiva, a primeira foi conhecer a si mesmo, conhecendo a Deus. A segunda, conhecer quem eu sou, conhecendo-me pecador. Conhecendo-me quem eu sou, conhecendo-me pecador. Para conhecermos a nós mesmos, precisamos ter a mais profunda consciência da nossa natureza pecaminosa, que nos foi imputada lá no Éden, após a queda do homem e após a instituição, naquele momento, de vivermos, pertencermos a uma humanidade caída. Precisamos conhecer nós mesmos, na perspectiva de que não conseguiríamos prosseguir neste caminho se não tivéssemos sido atingidos de frente
pela graça de Jesus, que foi liberada naquela cruz para cada um de nós que o reconhece e que o tem no coração como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para conhecermos a nós mesmos, precisamos ter a consciência do meu eu pecador e sabermos que, embora pecadores, somos justificados em Cristo e que somente assim podemos viabilizar a nossa salvação e, por conseguinte, obter de forma comprada e quitada a passagem para a vida eterna, sabendo que a data dessa viagem, só Deus é quem vai marcar no nosso bilhete. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Conhecer a si mesmo pecador nos torna ainda mais dependentes de Deus e conscientes do Santo Espírito em nós. Reconhecermos pecadores nos ajuda a conhecer nossas limitações carnais e a reconhecer que necessitamos de Deus para aplanar nossas dores e retificar as nossas dificuldades, as nossas incertezas e as nossas dúvidas. E Ele faz isso sim, meu irmão. Se não, vejamos o que diz Isaías no capítulo 40. Tudo vale ser exaltado, e todo monte e outeiro será abatido, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Deus desmonta obstáculos e torna amena as tempestades da nossa existência. Salomão nos diz, em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos nos conhecer a nós mesmos e fugir de temas e situações que podem comprometer a nossa caminhada cristã. Imagine então, meus irmãos, imagine comigo um homem viajando por uma estrada durante a noite, uma estrada escura. Enquanto dirige, ele acredita que aquele caminho é o caminho certo, aquela direção é a direção certa, que o carro que ele está é o carro mais completo do mundo, é o carro que não vai quebrar, é o carro que não tem problema nenhum, e que ele sabe exatamente aonde está indo. Mas, de repente, o farol do carro ilumina uma placa caída no chão, no meio de uma lama, e a placa dizia assim, desvio errado. Então, meu irmão, ele percebe que por muito tempo esteve seguindo na direção errada, sem notar, de forma involuntária. Assim é o homem quando começa a conhecer a si mesmo pecador, diante de Deus. Enquanto olha apenas para si mesmo, costuma justificar seus erros, compara-se com outras pessoas que parecem aos olhos dele piores que ele, e dessa forma, ele conclui que ele está bem e que ele está no caminho certo. Mas quando a luz de Cristo, através da palavra, ilumina seu coração, ele percebe algo que nunca havia visto, nunca havia notado. O problema não está apenas ao meu redor, o problema está principalmente dentro de mim. O problema sou eu. Conhecer esse pecador é entender que não somos tão corretos quanto nós imaginamos. E esta descoberta, meu irmão, dói. Essa descoberta faz a gente sofrer, mas também é o começo da ação da graça para resolver os problemas da nossa vida e nos transformar numa nova pessoa. Primeiro, conhecer a Deus. Depois, conhecer a si mesmo, um pecador. E, por fim, a terceira perspectiva é responder a quem sou eu, conhecendo-nos filhos de Deus. Conta-se que havia um jovem que cresceu em um orfanato abandonado. Cresceu sozinho, sem perspectiva de futuro, achando que não era ninguém, achando que não era nada, achando que a sua vida já estava carimbada como aquele que não tem futuro. Até que um dia apareceu um certo homem e após uma longa procura, diz o homem que após uma longa procura, o encontrou naquele orfanato e trouxe para ele alguns documentos e uma carta que foi escrita há alguns anos atrás. O jovem descobriu naquele momento que ele era filho de uma pessoa que havia sido muito respeitada e que havia passado anos procurando por ele. Seu pai havia lhe deixado história, herança e um nome. Naquele momento, tudo mudou para aquele rapaz, para aquele garoto. Aonde ele estava, continuava o mesmo lugar, não mudou nada. Mas a vida dele havia mudado, pois agora ele sabia quem ele era. A partir daquele momento, daquele encontro, o jovem deixou de viver como um órfão, porque ele descobriu a sua verdadeira identidade. Ele era filho, ele tinha um pai. Assim também, meu irmão, acontece em nossa vida espiritual. Muitas pessoas vivem cabisbaixas, derrotadas, inseguras, arredias, porque se veem apenas pelo passado, se veem apenas por palavras, até de rejeição, que lá atrás foram liberadas contra ela.
e ela vive apegada àqueles momentos passados que tanto marcaram a sua vida. Mas quando conhecem a Deus, quando têm um encontro cara a cara com Deus, descobrem que não são órfãos. Lhes é revelado espiritualmente que são filhos amados, filhos de um pai acolhedor, de um pai que põe no colo e nos chama de filho. E quando alguém conhece a própria identidade, ele passa a viver de uma nova forma, de uma nova maneira, ele passa a encarar a vida de um novo jeito. Agora ele tem herança, agora ele tem história, agora ele tem um nome e agora ele tem o Pai. Amém? Como podemos ler em João 11:12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ao contrário do que pensam alguns, João está nos dizendo no versículo 12, que ser filho de Deus não é uma identidade natural do ser humano. Infelizmente não é. Precisamos crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, precisamos crer na cruz e precisamos crer na ressurreição do Messias, do Cristo, que está à disposição de quem crê no Filho do Homem. Assim, dessa forma, assumimos uma nova identidade, assumimos a identidade de filhos de Deus. A identidade do homem é transformada. Passamos a ter autoridade e, como diz o apóstolo Paulo, o poder de sermos filhos de Deus. Todos nós, meus irmãos, todos nós, sem exceção, somos criaturas de Deus, mas somente os novos nascidos, os convertidos a Jesus de Nazaré, é que são filhos de Deus, é quem tem o poder de filhos de Deus. Precisamos viver por isso, em busca de conhecermos a nós mesmos, porque se eu me conheço, eu torno imprevisível para mim mesmo. Se eu me conheço, eu consigo me defender das ameaças desse mundo. Se eu me conheço, eu não me torno presa fácil para o sistema da vez. Se eu me conheço, me apresento autêntico ao meu Senhor. Muito embora sobre a minha autenticidade, Ele tudo conhece, Ele tudo reconhece. Mesmo quando estou ou estamos completamente vestidos de mentira, para enganar ao mundo sobre quem eu ou sobre quem você legitimamente somos. Deus me conhece na minha versão original. Não adianta eu ou você nos apresentarmos a Ele na nossa versão pirata, na nossa versão genérica, porque Ele não vai cair nessa. Ele conhece o seu e o meu coração. Deus nos conhece como um todo e não apenas em parte. E a pergunta é: quem és tu? A pergunta e a exortação é: conhece-te, meu irmão, conhece-te a ti mesmo. Já caminhando para o final, que leiamos o versículo 27 de João, capítulo 1, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, na perspectiva de que precisamos ser humildes e servos, pois foi para servir que Jesus nos chamou e nos chama todos os dias. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É o que está escrito em Marcos 10:45. Mas Jesus arremata em João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por isso, sejamos humildes. Por isso, não sejamos arrogantes, não sejamos prepotentes. Não cabe esse tipo de comportamento no reino de Deus. Que em nosso dia a dia, diante de nosso próximo, possamos nos comportar e dizer: do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Segundo, e aos fariseus, que porventura apareçam em nossas vidas hoje, 2000 anos depois de João Batista no Rio Jordão, perguntando-nos: quem és tu? Quem és tu, Cristiano? Quem és tu, Ronaldo? Quem és tu, Jorge? Quem és tu, Teresa? O que é que você vai dizer? O que é que nós diremos quando perguntarem a nós quem somos? Precisamos estar prontos para responder fundamentados em princípios bíblicos essa dificílima pergunta de João, dos que os levitas fizeram a João no capítulo 1:19. Quem és tu? Poderíamos responder refletindo sobre o chamado da filosofia socrática ao autoconhecimento. Poderíamos responder dessa forma. Poderíamos também responder segundo a intuição freudiana de que existem profundezas obscuras no interior do ser humano. Mas nada, meu irmão, nada é mais apropriado e verdadeiro para nós que cremos
Cremos em Deus e cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não há nada mais apropriado e coerente do que respondermos a estes fariseus contemporâneos, dizendo, na perspectiva bíblica, de que o homem só se compreende definitivamente quando ele enxerga a luz de Deus em si mesmo. Quando ele é iluminado, o seu coração e a sua mente são iluminados pela luz, a única luz, que é Jesus de Nazaré. Que prossigamos em conhecer a nós mesmos. Primeiro, conhecendo quem Deus é. Segundo, que prossigamos em conhecer a nós mesmos, nos conhecendo pecadores. Terceiro, que prossigamos em conhecer a nós mesmos, nos conhecendo filhos de Deus. E esta transformação de criatura em filho de Deus somente é possível se crermos convictamente que Jesus é nosso Senhor e Salvador, se crermos convictamente na cruz e se crermos convictamente na ressurreição do nosso Senhor. Amém? Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhes perguntarem, quem és tu? Deus nos abençoe e nos proteja nessa difícil missão de nos conhecer a nós mesmos. Amém?